Prezada CACDista, prezado CACDista, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à disciplina Posição Oficial do Brasil 2017. A ideia dessa disciplina é que a gente preencha um espaço que eu, até então eu desconheço no mercado do CACD, que envolva um tema transversal e que contemple, em alguma medida, inclusive a segunda fase do concurso. A minha sugestão é que você tome nota, como você já vem fazendo nas demais disciplinas, e vamos trabalhar com ideias pontuais, com conceitos que a nossa política externa, ou melhor, a política externa do Brasil, tem utilizado em 2017. Então, ao trabalho, vamos tomar nota e vamos alimentar a nossa hashtag Estuda que Passa. Muito bem, eu queria ponderar uma segunda informação também. Essa disciplina não é uma disciplina do ponto de vista do César, nem do ponto de vista do César como candidato. A minha função aqui é reproduzir a posição oficial do Brasil. Nesse sentido, eu vou me ater ao discurso oficial e vou procurar não emitir opiniões pessoais. Não cabe nem ao candidato, nem ao intelectual, nem ao amigo de vocês emitir opinião pessoal nesse momento, para que o curso flua de uma maneira adequada, precisa, meticulosa e que você possa somar pontos na terceira fase. Beleza? Então, vamos tomar nota? Vamos começar. A política externa do Brasil deve ajustar-se aos interesses e aos valores dos brasileiros. Vou repetir. A política externa do Brasil deve ajustar-se aos interesses e aos valores dos brasileiros. Seja lá o que isso signifique, porque realmente é genérico. É claro que se você recuperar nos discursos, você vai se lembrar que essa frase está no contexto do que o novo chanceler e mesmo o José Serra vem chamando de desideologização da nossa política externa. Não vamos entrar no mérito nesse momento agora, também creio que não seja o caso de terceira fase, mas a expressão é forte e a expressão pode ser útil, tanto na segunda quanto na terceira fase, dependendo da conveniência e da oportunidade de utilizá-la. Eu não vou me ater não vou reproduzir nem repetir as frases daqui em diante, mas vou pedir sim que você faça pausas nesse vídeo sempre que necessário, que você tome nota para colocar a cereja do seu bolo aí no lugar onde ela deve estar e você somar pontos. Tudo bem? Vamos lá, em frente? Muito bem. O Brasil tem compromisso inegociável com a democracia. Compromisso que se expressa em nossa vocação para o diálogo e no nosso apego ao direito. A prosperidade do Brasil está vinculada à prosperidade dos nossos vizinhos. A CPLP, que o Brasil ajudou a criar há 20 anos e cuja presidência assumi até 2018, é espaço de aproximação entre países que congregam 250 milhões de pessoas em 4 continentes: América, África, Europa e Ásia. Somos guiados pelos anseios da sociedade brasileira, a qual servimos. Em 2016, o Brasil celebrou 30 anos da Ata para a Integração Argentino-Brasileira, assinada em 29 de julho de 1986, que estabeleceu o Programa de Integração e Cooperação Econômica. Em dezembro do mesmo ano, 86, assinou-se a Ata de Amizade Brasileiro-Argentina. Essa ata sublinha, entre outras coisas, que a independência da política externa se fortalece na democracia. A política externa brasileira sempre foi um vetor para o desenvolvimento do nosso país. Ela tem como princípios norteadores os interesses fundamentais do Estado e deve contribuir de maneira tangível para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da população. Como disse o ex-chanceler Araújo Castro, temos de separar o transitório do permanente, o contingente do necessário. São justamente os tempos difíceis que exigem dos diplomatas a capacidade de diagnosticar e de enfrentar os desafios. É este o teste que a política brasileira enfrenta hoje: buscar soluções criativas que nos ajudem a inserir o Brasil de maneira mais competitiva no mundo. A América do Sul é o espaço principal da atuação do Brasil no mundo. O Brasil é o terceiro país do planeta com o maior número de vizinhos,
10. Tal contingência nos traz oportunidades e desafios. As oportunidades estão principalmente nas amplas possibilidades de trocas comerciais e de investimentos, por meio do fortalecimento de nossa infraestrutura de integração física e energética. Os desafios, por sua vez, estão principalmente no campo da segurança e no combate a ilícitos transnacionais. Cuidamos dos desafios e das oportunidades simultaneamente. Em 2015, 87% das exportações para os países vizinhos foram compostos por produtos industrializados. Um dos principais propósitos do Brasil é modernizar o modelo de integração regional. Isso significa fazer mais e melhor comércio. São duas prioridades: resgatar o projeto original do Mercosul, de ser uma zona de livre comércio, e, além disso, incentivar acordos com outros países e blocos. Para a primeira prioridade, resgatar o projeto original do Mercosul, o Brasil concentra esforços no sentido de superar os entraves ainda existentes, barreiras não tarifárias, por exemplo, e desenvolver normas estáveis e comuns são duas preocupações primordiais do Brasil. Somos uma das poucas nações que mantém relações com todos os países membros das Nações Unidas, condição que demonstra a qualidade da atuação diplomática do Brasil. Temos uma tradição de respeito ao direito internacional e de engajamento nos foros multilaterais. Com espírito pragmático e com abertura à diversificação de parcerias, o Brasil descortinará novas oportunidades, aumentando o comércio exterior e os fluxos de investimentos, que irá contribuir com o processo de retomada do crescimento econômico do Brasil. Queridos, tomem nota, conceitos e ideias fundamentais que vão te levar a um outro patamar da preparação. A política externa deve ser formulada e implementada com o objetivo de ajudar a responder a nossos desafios internos. A sexta cúpula de Fortaleza dos BRICS, realizada em julho de 2014, marcou a consolidação do grupo como mecanismo de coordenação e cooperação, não somente pela extensão e profundidade dos temas discutidos na sexta cúpula, mas, sobretudo, porque foi palco da conclusão de acordos constitutivos do novo Banco de Desenvolvimento e do arranjo contingente de reservas. A cooperação entre os países do BRICS continua avançando, como demonstraram a cúpula de Ufá em 2015 e a cúpula de Goa em 2016. Na coletânea BRICS Estudos e Documentos, publicada pela FUNAG em 2015, contamos com relevantes participações dos embaixadores Carlos Márcio Cozendem e Flávio D'Amico. Desde a primeira cúpula, em 2009, o BRICS tem pautado sua atuação no campo financeiro com base em um conjunto de preocupações. A primeira delas refere-se à necessidade de maior representatividade e de transparência na arquitetura financeira internacional. A distribuição do poder de voto no FMI não reflete adequadamente o peso econômico dos 5 países no agrupamento e dos países em desenvolvimento em geral. A distribuição mais equitativa do poder de voto no fundo, a distribuição mais equitativa de poder de voto no fundo é essencial para o fortalecimento da legitimidade e efetividade da instituição. Em 2003, assistiu-se ao início de um processo de discussão das propostas envolvendo a multilateralização do ciclo do combustível nuclear. Os enfoques nucleares multilaterais visavam aglutinar, ou melhor, os esforços nucleares multilaterais visavam a evitar que o enriquecimento e o reprocessamento nucleares fossem levados a cabo por um Estado e bases nacionais. O Brasil participou ativamente desse debate com o objetivo principal de evitar limitações ao exercício das atividades nucleares para fins pacíficos. Ao orientar a atuação diplomática brasileira, estava nos anos 2000 a avaliação de que se deveria evitar a adoção de medidas que pudessem vir a limitar o desenvolvimento do programa nuclear brasileiro
ou o acesso ao mercado de serviços de enriquecimento de urânio. Naquele contexto, o Brasil expressou oposição a tentativas de reinterpretação do direito inalienável mencionado no artigo 4 do tratado. Opôs-se também a propostas de alteração das regras do grupo de supridores nucleares. A atuação brasileira, ao longo das discussões em torno de enfoques multilaterais, refletiu elementos tradicionais da atuação do país em matéria nuclear. Primeiro, necessidade de avanços do desarmamento nuclear, em conformidade com o artigo 6º do TNP, Tratado de Não Proliferação, e com as decisões das conferências de exame do TNP. Segundo, a reiteração das credenciais do Brasil no campo da não proliferação. E terceiro, o compromisso de ordem constitucional com os fins pacíficos das atividades nucleares. Por fim, 4, se você quiser gastar, a oposição a iniciativas que resultassem na criação de nova categoria de have and have-nots, desta vez na área de tecnologias nucleares, entre outros. O Fareed Zakaria, quando escreveu The Post-American World, é exemplo de literatura que aponta para uma nova geografia econômica, na qual as grandes economias emergentes teriam mais influência, entre as quais a economia brasileira. O Brasil colaborou ativamente para aprofundar a cooperação monetária internacional e para dotar o sistema de instrumentos eficientes para prevenir e gerenciar crises internacionais. O Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth, exercício de troca de informações e debates de política econômica entre os países do G20, foi o principal desses instrumentos. Os argumentos do Brasil sobre a guerra cambial referem-se à fragilidade da economia global, especialmente a demanda doméstica dos principais países como ponto de partida dos desequilíbrios globais. Nesse cenário, os governos tendem a aumentar a demanda externa, as exportações. Para isso, os países desenvolvidos utilizam políticas monetárias super expansivas, enquanto as economias em desenvolvimento realizam a manipulação da taxa de câmbio. Assim, os efeitos deletérios são, segundo o governo brasileiro, a volatilidade do fluxo de capitais e das taxas de câmbio, especialmente para países como o Brasil, que utilizam o regime de câmbio flutuante. Queridos, o ideal é que vocês façam pausa e tomem nota, sobretudo daqueles parágrafos, daquelas ideias que vocês acham que se encaixam naquilo que vocês vêm construídos em termos de parágrafos para a terceira fase. Eu insisto, tem insistido nos outros vídeos, tomem nota. Esse vídeo faz sentido se você for ouvi-lo 2 ou 3 vezes ou se você tomar nota. It's up to you. A política externa do Brasil está condicionada pela Constituição Federal de 88, especialmente pelos princípios que regem as relações exteriores do Brasil. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político e a busca de integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de integrações. Artigo 4º, inciso 1 a 10 e parágrafo único, e com isso a gente encerra a nossa segunda aula, a segunda entrada sobre a posição oficial do Brasil. Sejam todos bem-vindos a essa nova disciplina do canal do César. Grande abraço, vamos continuar estudando. Fiquem com Deus.